Right on. What's been the biggest driving factor of your success throughout your career? It is my desire to deliver the very best that I've always felt for myself. Even when I was a little kid before movies, it's when I had any job, I always wanted to understand how to do that job and then do it at the very highest level that I possibly can. Do you not fear anything? No, it's not a matter. I don't mind being afraid. I want an adventurous life. I want it. And don't be so afraid to be afraid or nervous. The important thing is to keep pursuing your dreams and finding accurate things that are going to add to your life and to others. That is a clip from the School of Hard Knocks, the business media platform founded by 23-year-old James Dumoulin, who's been landing interviews with everyone from Mission Impossible star Tom Cruise to top business leaders and billionaires. Today, James's brand is on a mission of his own. He's amassed 15 million followers across social media by inspiring the next generation of entrepreneurs and investors with real-world advice from millionaires and billionaires on how to build wealth and achieve financial freedom. Joining me now in a Fox Business exclusive live in studio is the School of Hard Knocks co-founder, James Dumoulin. How did you grab Tom Cruise for that? Paramount reached out to us. Wait, I'm sorry. They reached out to you. They reached out to us, and ironically, it was Tom's idea, actually. I guess he'd been seeing our content for a couple months, and he had a movie coming out, and he's like, might as well get on all the hot channels, and we're one of the biggest in the world right now, so we made it happen. Yeah, but he could have picked any of these crazy influencers who don't have a lot of substance. He picked you. So you're very young, 23. When did you start the School of Hard Knocks? I started this, I was a freshman in college at the University of Texas, so it was 2021. I think I was about 19 years old. I just saw an immense opportunity with the creator economy. At the time, it was a $200 billion industry, and I was blessed to be able to start this channel with my two incredible co-founders, my brother, Jack Dumoulin, my other childhood friend, Joshua Smith, and we're like, there's a huge opportunity. We had a passion for business. Let's go all in. And you decided to go around, find wealthy people. Right off the bat, you didn't get the big billionaires, right? Let me tell you this. How'd you do this? When I wasn't in class at the University of Texas, my brother and I would spend hours walking around downtown Austin. We'd get 50 no's to get one yes. But I think that that's a part of the game, and one of the biggest lessons that we've learned in business is that, look, every no is a step closer to a yes. I'm sure anybody that's built and had a lot of success in their industry, they get told no all the time. But as long as you can remember that no just means not yet, you'll eventually get those yeses and get to the money. You've done celebrities, but you pick celebrities who have a track record of being good business minds. Yeah. Shaquille O'Neal, the NBA star. He has his hands in so many businesses. He has really used his money wisely. You've talked to Will Smith, the actor, CEOs of Chipotle. Arizona Iced Tea is one of your more recent ones. Yeah. I'm really interested to know if there's a common thread, and what is that one question you ask them all? There's a lot of common threads. One that comes to mind right off the bat is that billionaires think in decades, not days. And I think that this is a big problem that my generation struggles with, is there's this instant gratification. But I've learned, and just as an example, I recently interviewed Reid Hoffman, who's the founder of LinkedIn. He sold LinkedIn to Microsoft for $26 billion. And I asked him, I said, Reid, if you had to start over and make $1 billion in 1 year, what would you do? He said, look, I don't ever play a 1-year game. I only play a 10-year game. And I've noticed that, right? They think in generations, they think so much bigger. And you got to get out of this short-term thinking. You got to get away from people that are going to kill your ambition. I always say that the biggest way, the fastest way to kill a big dream is to introduce it to a small mind. Oh, I couldn't agree more. And you talk to anybody. When you hear their lowest moments, it was when somebody tried to tell somebody whom they respected in their life. It's crazy. Tried to say, it's not such a great idea. Go get a real job. Yeah. Tune those people out is what I'm hearing you
say that you've learned from them? I'll tell you what, there's a saying, nobody else's thoughts ever paid my bills. And I firmly believe in that, because like why listen to negative people? That's why one of the best decisions that me, my brother, my childhood friend made was kind of getting out of our hometown. We moved to a city like Austin, Texas, where entrepreneurship was receptive. People supported one another, and that collaboration, being around that environment, enabled us to build a multi-million-dollar business in our early 20s. In the past week, you interviewed self-made billionaire. He's the head of Fanatics, Michael Rubin, and he's really held up as an example of somebody who just started and began building. It took him years to create this big sports, gigantic platform that does merch and all kinds of activities and experiences. Let's listen to the interview that James did with Michael Rubin. Before you built a billion-dollar company, did you have anybody that doubted you? People doubt me every day. I love doubters. You know, doubters are great. If you look at a doubter, that's motivation. I mean, think about, we just got in the sports betting business 2 years ago. Everyone said Fanatics has no chance. This is a duopoly by FanDuel, by DraftKings. Michael Rubin's going to fail miserably. He's going to piss away billions of dollars. I said, bring on that hate. Yeah. Bring on that. I love that. You know what? We're now the third biggest sports book. We've been live for 20 months. We're just getting started. And we see what he was able to create. Who struck you the most when it came to dovetailing a life with success of business? Because, you know, you want to not just sit there and work business, right? You want to also have an important life that gives back. Yeah. You know, I don't know if any one specific person comes to mind, but what I will say is that one of the biggest things that stands out to me above all else is, you know, you can talk all about money all you want in the interviews, which is what we do. But I'll tell you one other common thread that I really noticed is that just the incredible role that faith has played in a lot of these people's lives. Putting God first. I've realized and I've learned early on that the money, the relationships, the businesses, at the end of the day, it's a dying dead road. It doesn't last forever. So I think that common thread of having that belief in God and having that belief in something bigger than you is something that I think really stands out whenever I'm conducting these interviews. And you have been very smart when it comes to checking all the boxes and spreading yourself out. You do YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Let's talk about your followers. You've grown it to what, total 15 million? Yeah, over 15 million followers. Over 15 million. And something like 4 billion views you've generated over 4 years. Well over. Who's your demographic? Because you're aiming to help the next generation of investors and people out there who are facing a very difficult time where they can't afford a house, even if they have a full-time job. And it's very upsetting for a lot of college grads and people who didn't go to college. Right. You know, when we originally started the channel, the demographic that we were hoping to target was actually that next generation of high school and college kids. And the beautiful thing about having omnipresence on social media, right? We've got millions of followers across Instagram, TikTok, Facebook, and YouTube, is we've been able to build different audience across all the platforms, right? Obviously, Facebook's a much older demographic compared to TikTok, but you just really gut punched a lot of people. Well, I mean, it's ultimately the truth. But what we've learned is that, you know, who's the most receptive to it is actually that, like, late 20s to mid 30s. Yes. And I think the reason why is because they're at that point in their life where they're like, I wasted my 20s. It's time for me to get serious about investing in myself, about maybe going all in on myself, building a business, or just getting savvy, you know, with you know, becoming financially free. And so I think that that's why that demographic has been so strong across all of our platforms. Time to stop with the $17 Long Island iced teas and the $7 lattes and start focusing on the future. It is great to see you, James. Will you come back? I'll be back. You let me know. We'll make it happen. Yeah, James Dumoulin. And by the way your name is spelled, Dumoulin. Yes. French. Yes. The background of French. It's very aristocratic. Right. Well, thank you for having me. I had a blast Great here. to have you. Good luck to you and the School of Hard Knocks. We'll be back. Thank you. Pronto para o final de semana. Bora acelerar. And it's the first pole in Indy Next. And it's a pair of poles for Enzo Fittipaldi. Fronte Tullio is going to take a look at the lead. Wheel to wheel on the outside. Tullio is off in the grass. Yeah, it's unfortunate, but it is what it is. It's racing, and yeah, we race hard. Thank you. You have the broom, a clean sweep for you. E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, Fittipaldi Brothers. E este final de semana estamos em Mid Ohio, 2 corridas esse final de semana.
muito animado. Essa pista é muito legal. Testamos aqui 2 meses atrás, foi um teste muito bom. Acho que finalizei aquele teste em segundo ou terceiro. Então eu tô pronto para o final de semana. Bora acelerar. Amanhã tem o treino livre. Daí sábado tem classificação de manhã. Primeira corrida à tarde. E daí a segunda corrida é no domingo. Então vem comigo. Vocês vão acompanhar o final de semana aí comigo, como sempre. E bora acelerar. Acabei de fazer o track walk. A pista é muito linda. Não tão linda que nem Road America, mas é da hora. Então agora eu vou voltar para minha equipe, tem uma reunião, e daí vou pro hotel, jantar, dormir e se preparar para o treino livre amanhã. Bora! He's had some bad luck this season, starting from issues with a crash and then some mechanical issues in the opening weekend at St. Petersburg. That was the 17th. We remember that St. Louis race where he started from the pit lane but was able to salvage 13th. Caught up in contact in the first half of the doubleheader at Road America and only finished in 22nd. But Fittipaldi is still in the championship fight at this point. Third and only 27 back. And think about this. There could be a 96-point swing between drivers with this doubleheader. If it's disastrous and your top competition sweeps the weekend, that's a 96-point swing, and it's one qualifying session tomorrow morning. Best lap is race 1, second best lap is race 2, so they're going to be similar as Enzo Fittipaldi goes to the top. He is a half a tenth better than Kaharchik. Those are HMD cars up there, then it's the Andretti car. And being P1 in this session might determine whether you win pole, right? Absolutely. Whoever is fastest determines whether they want to be in Group 1 or Group 2. This track, more than any, isn't the track going to be faster in Group 2 at 9:15 in the morning? So Fittipaldi is done, and he is provisionally fastest and would have the choice to go in Group 2 and a better opportunity to run for overall pole. Here is how it looks. Championship contenders, Enzo Fittipaldi is still the next. Kaharchik is second. They're right there. What did we learn in practice 1, Jack? How close it's going to be, Kev. When you see the top 10 separated by only 4 tenths, and in some scenarios, a hundredth of a second move. Drivers. Here comes Nikita Johnson through 7 and 8. He might be up. It's going to be close. Nikita Johnson, does he go better? To second. And that is very close to what De Alba did. And it's at 400ths off of Fittipaldi. Johnson is still on it though. Beaton just goes to second. That is 200ths off of Fittipaldi. There's still time to play. Here's Fittipaldi. He's still pushing. Jack Beaton just backed off. He can still get another lap. Johnson just crossed the line, but he's got one more lap available to him. So does Fittipaldi if he wants it, and it's even better. 1:09.369. About a 0.2 of a second cushion for Fittipaldi. Overall pole is going to come from this group. And now Fittipaldi has the best 2 laps, so he's in line to start P1 in both races this weekend. And it's the first pole in Indy Next. And it's a pair of poles for Enzo Fittipaldi. Let's see Jack. See if you can dial up to 67 before he climbs out of the car. Enzo, it's Jack. Have you got a copy, mate? Steering wheel comes off. We lost him. Had to try and dial him up on this is one of our works in progress. We're trying to work with the series to see if we can talk to a driver on the cool down after they win the pole. Happy birthday, America. Let's celebrate with future stars of IndyCar. Let's go from Mid-Ohio. They'll fan out behind the pole sitter at least 4 wide. Fittipaldi lead them into turn 1, side by side as De Alba tries to sweep. Now has the inside. Fighting Beaton, still side by side for seconds. Great move from Jack Beaton there to hang around the outside and then get the inside for the next turn. That's such a great move there at the start. Single file up front.
still fighting for position back through the field. We saw that yellow and black car, Kaminsky, who has concerns about steering. He's dropped the back to try to feel things out right now. On this lap than you did, and they both have, double digits, single digits, right, literally as I said that, and Enzo posted the fastest lap on the penultimate lap. We're inside 1 lap to go, less than 2 miles remaining here in Mid-Ohio for a 2-time winner this season, a 2-time winner in the top step of the Formula One ladder. That's what Enzo Fittipaldi did. He's come back to America where he spent so much of his youth, and today he's establishing himself once again very much in this championship fight. The champion wins a prize package worth about $1 million to help their budget to race in IndyCar in 2027, including being entered in the Indianapolis 500. A solid top 5 day, looks like. Little slide for Fittipaldi here on the final lap as he continues to push and extend that gap on Kuharczyk. Fittipaldi had never won a pole before today. He won 2 of them. He'll start at the point again tomorrow and can start to think about the sweep. Enzo Fittipaldi has won for the 3rd time this season and is very much in the championship mix. And how about that? Finishes it off with fastest lap. Yeah, goes love it. quicker on the last lap with a nearly 2-second advantage. I think that confirms it matters. When you saw him come out of turn 11 a little bit on the curve, I knew that this guy was still pushing. All the bragging rights deservedly go to Enzo Fittipaldi today. Yeah, and really a fun race to watch overall. The battle in the mid-pack was incredible. We saw a lot of drivers coming from the back to the front, and a solid day for drivers who really needed it in this championship. And let's look at how the championship sits right now with 6 to go. 8 points separate the top 3. It's fantastic. We are really seeing a championship battle that we haven't seen for decades. We have seen so many talented drivers come through this series. Well, the celebration today belongs to Enzo Fittipaldi. Maximum points scored today from pole to win, celebrating with HMD. How strong were they? It's a 1, 2, 3, 4 finish for Mike Marini, Henry Malukas, and everyone at HMD Motorsports. Safe to say they figured something out here at Mid-Ohio. It's a strong group of people over there. They're a very talented group. And now Enzo joins that group as well, and Georgia Henneberry is there to greet him. It's a huge day for HMD, but it's a huge day for Enzo as well. Masterful drive. First to first. I heard you come over the radio say the car was just perfect. How perfect was it? But there had to have been challenges as well. Yeah, it was. Sorry, let me just get a sip here. No, it was absolutely amazing. You know, we had a great drive out there. And yeah, just super happy. The car was really quick, and it's a 1, 2, 3, 4 for HMD. That's absolutely amazing, and so happy for them. They deserve it. They're honestly an amazing team to work with, and just super happy about the race today. It bumped you up to 2nd in the championship points. Congratulations, win number 3 of the year for Enzo Fittipaldi. Bom, pessoal, que dia. Nossa. Bom, primeiramente, desculpa que eu não tenho filmado muito. Eu tô aqui sozinho, sem família, sem nada. Tubarãozinho sozinho aqui em Mid-Ohio. Bom, não é que a minha família não queria vir, é que tá todo mundo ocupado fazendo alguma coisa, mas bora lá, vamos resumir um pouco do que tem acontecido até agora. Bom, falar agora, já ganhei a primeira corrida, mas vamos falar um pouco sobre o dia de hoje e de ontem. Começamos o treino livre muito bem, lideramos o treino livre, o carro estava muito bom. E prontos assim para fazer o quali que foi hoje de manhã. Chegamos aqui na pista, agora está começando a chover, mas vamos falar um pouco do quali. O quali foi muito bom, eu consegui conquistar as 2 poles e, cara, a gente conseguiu bater o recorde da pista, então foi realmente um resultado muito positivo. E muito feliz com o resultado, assim, cara, fazer o recorde da pista por mais de 3 décimos foi realmente top e muito feliz. Então eu consegui a pole para as 2 corridas e daí hoje eu larguei na pole position. Foi uma corrida legal, lideramos a corrida inteira, de ponta a ponta,
E foi muito bom, pessoal, muito feliz. Outra vitória, a terceira vitória da temporada, consegui a melhor volta também da corrida. E é isso, amanhã vamos largar na pole position de novo e vamos fazer o nosso melhor, tá bom, pessoal? Desculpa que eu não tenho filmado muito, que estou ocupado aqui, estou focado, mas estou filmando e vocês estão juntos comigo aí e vamos pra cima amanhã, beleza? Valeu, pessoal. P1. Bom, aqui tá o troféu do primeiro lugar, top demais. Nossa, tá uma zona aqui dentro, mas mano, top. Outro P1 aí, muito feliz com o resultado. Bom, agora amanhã tentar repetir, fazer a mesma coisa. Não sei se vamos mudar algumas coisas no carro, vou ter uma reunião agora com o meu engenheiro e vamos falar sobre o balanço. O balanço do carro estava bom, puxando um pouquinho de frente, de metade para o final. Então talvez precisamos fazer algumas mudanças no balanço para amanhã, mas é isso. Também tem chance de chuva amanhã e é isso. Vamos ver. Bora lá, agora eu tenho uma reunião, vamos para cima. Championship still very much in play. Top three are separated by 8. You got an AJ Foyt, number 14, on the front row. Enzo trying to sweep the doubleheader. He is driver's right, the number 67. They'll get going around the kink from Mid-Ohio. Round 12 is go. And Fittipaldi with a good jump, but De Tullio has been fast all season. Is going to try to go around the outside. Can't get him in turn 4. Jack Beaton being challenged by Kaharchik. That's 71 trying to find space. And there's the number 21 of Nikita Johnson moving by. They're going to drag race down to turn 4. Up front, De Tullio is going to take a look at the lead. Wheel to wheel on the outside. De Tullio is off in the grass. Oh, I'd say that's some unfriendly side-to-side contact there, but brutal. I think that's kind of fair game for me. Like, if you're on the inside, I didn't think they made contact. Obviously, we'll look at it again here in a moment, but it's so hard. If you're the driver if you're going to try and make the outside work, you kind of take your destiny into someone else's hands. And I'm just sure in that moment, if it's just the smartest thing to do. No, you're completely right. It is brave to go on the outside. It is a risk. And the driver on the inside, more often than not, will use that extra road and get a little bit wider with his own car. 12 seconds now. Final lap here. With 2.25 miles to go at Mid-Ohio to wrap up one of the most dominant weekends we've seen. And Jack, he just pulled off another fastest lap of the race. Well, why not? I mean, you know, here he is just having the weekend of his life right now. We said it yesterday. It seemed like people were trading fastest laps at the end, but just for context, that is 0.6 quicker than the second fastest lap. But what a great reminder from his crew. Hey, buddy, there's no points for the fastest lap. If you throw it off on this last lap, we will all be very upset. Yesterday, he did the fastest lap on the last lap, so he doesn't seem too concerned about. He's locked in. He is right now, but no doubt there's a few people on the pit lane who are just trying to remind him that let's just bring it home. You know, 5 corners to go. Let's just bring it home. What awards the most points? The win. Is this the next Brazilian superstar? Enzo Fittipaldi sweeps the weekend at Mid-Ohio. Oh my God! Oh my God! Absolute dominance. That is something that will make a difference in this IndyCar paddock for sure. A lot of eyebrows are raising right now, like, hey, maybe this is the guy. And it took a little bit, but the rest of the field has come through and taken the checkered flag now. Enzo, helmet, Enzo, helmet.
He's getting used to this, the first 4-time winner. And it's a sweep for Enzo Fittipaldi at Mid-Ohio. Championship leader now in Indy Next by Firestone, and Georgia Henneberry is there to run it back again today. And what a massive weekend for Enzo Fittipaldi. You have the broom, a clean sweep for you. You led that race by almost 13 seconds. That's a masterclass of a drive. Just how did you do it? How did you separate yourself by that big of a margin? I just, all race just managing the tires, and I'm always good in like long distance and managing tires. It's kind of my specialty, and I used my tools to my advantage. So a lot of work with the brake bias, the bars, every lap, every corner, just, going through the bars and just, keeping the car where I want it to be. And obviously the car was very fast today. So I think it was a combination of many things, and our pace was rapid. I think I did like a 109.9, which is only like 5/10 off my quali lap from yesterday, with like, I don't know how many miles the tires were. So I think I was quite happy with that. I'm just so happy. What a weekend. Absolute domination from all of HMD, and that's crazy. P1 in practice, double pole, and double victory. So can't get any better than this. You're turning a lot of heads this weekend. You also came into this weekend third in the championship points, 27 back. Now you're leading the championship points by 17. What a massive weekend. It's a great weekend. We were unlucky there at Gateway. We led the practice there, and then we had a fuel leak, so we had to start at the back. And then just a bit unlucky as well at Road America, and I just knew I always had the pace. So if we just put it together, we were going to be there, and that's what we had this weekend. And I can't do it without the support of my team. They gave me an absolutely amazing car, and just so happy with the weekend. The car was on rails all weekend. Thanks. Congratulations, Enzo Fittipaldi. A clean sweep for him. Now we're going to 108 points scored on the weekend. And now the moment we've all been waiting for. Let's welcome our Indy Next by Firestone Grand Prix of Mid-Ohio Race 2 winner. Congratulations to Enzo Fittipaldi! And here to present the winner's trophy, representing Firestone, Matt Free. Win this season for Enzo and takes over the points lead for the second time here in 2026. Jack Beaton comes home second in the 45 HMD Motorsports car, third yesterday, second today. The sweep here at Mid-Ohio, how difficult was it? How could you start? It was honestly, it's been really strong. I mean, ever since we led the Milwaukee test like a week and a half ago, so we've been at the top since Milwaukee test, 8 year practice. P1 and then quality double pole and then double wins. We're really like some strong momentum here, and I feel really good with the car and stuff, and a very nice bounce back. After we had a Gateway with the car issues, and then Road America. Then put everything together. So super happy to bounce back like this, and I feel great. We're in great form going into the last part of the season. Just continue working hard and doing our best. It would have been very easy for you to hold back at the end. You had a 12-second lead, but you kept pushing though. What's the mentality and all that? At the end, I was, I knew I had a big gap, and at the end, it was just, just kind of competing with myself, trying to get better lap time and stuff. It was fun, when the car is in the window and you feel really good in the car. It's nice, and you really enjoy doing the push laps, especially on a track like Mid-Ohio, where it's very fun to drive for a qualifying lap. So I really enjoyed it, and as well just it's good seat time as well. Push my work on my skills and stuff on track. So I'm not gonna just back off at the end. 12.7 second lead puts you second all time in Indy Next between Jack Harvey's sweep
back in 2014. How much does it mean to you to just dominate the field like this and really put a statement that you're a leading contender now for the championship? Going to the next race, I reset. It's back to 0-0. We had a great weekend here. I mean, we're gonna have a good time when I get back with the boys and stuff, and talk about the race, enjoy a bit. But tomorrow we're back to work and focus on the next race. Doesn't change the mindset. Indy NXT is a very competitive field, and it's very easy. You make a little mistake in qualifying, and you can end up being 9th or 10th, and you struggle for the races. So it's really important to enjoy the moments that you have when you have the wins and stuff, but then once the next race is coming and everything, you need to reset and be back to how it back to 0-0. I guess that's the way in Brazil we say it like that. I watch a lot of soccer. I'm a big fan of Palmeiras, and after they win a game, the coach named Abel Ferreira, he always says, okay, after the game now we're 0-0. So that's my mentality. We just gotta keep working hard. The only side-by-side challenge you had was with Ali going into coming out of the straight. Did you feel him on your outside and he went off when he went off in the grass there? I mean, he was on my outside, but I think I was half a car length ahead of him, and I did leave him some room, but I think we braked pretty late, and by the time I was mid-corner, I said, oh, he's for sure going off. I think he outbraked himself, and I think he was on the dirty part of the track. There's a lot of marbles out of the racing line, so yeah, it's unfortunate, but it is what it is. It's racing, and we race hard. Meu Deus, pessoal, final de semana perfeito aqui em Mid-Ohio, sem palavras. Que corrida. Nossa, ganhamos a corrida, eu acho que mais de 13 segundos do segundo lugar. Só queria agradecer a todos vocês sempre pela torcida. E vamos continuar empurrando. Eu tenho esses dois, olha aí, 2 primeiros lugares aí, 2 poles. Cara, eu tô muito feliz. Vamos lá. Agora tem a próxima etapa, que vai ser em Nashville, daqui 2 semanas. Oval, Super Speedway. Muito animado. E pessoal, sei que não teve muito vídeo esse final de semana, que eu tô sozinho aqui, mas vocês estão junto aí comigo nas corridas. Vencemos juntos e perdemos juntos. Então é isso, vocês vão estar sempre aí me acompanhando, eu fazendo os vídeos aí para vocês. Espero que vocês estão curtindo aí e que esse vídeo talvez seja o seu dia um pouco melhor. Então é isso, pessoal. Obrigado aí a todos vocês pela torcida. Um beijo muito grande. Agora eu vou lá assistir o jogo do Brasil, que vai ser daqui 2 horas. Tô um pouco nervoso, mas vamos pra cima. E espero que quando lançar esse vídeo for um jogo bom, porque já vai ter finalizado o jogo, né? Pessoal, deixa um like aí, se inscreve no canal e bora pra próxima. Valeu, tamo junto. Beijo, tchau. Você já teve uma ideia e pensou, será que isso poderia virar um negócio? Eu aprendi a empreender por causa de necessidade. Os mais bem-sucedidos são os que melhor vendem. Eu espero que hoje, à tarde, seja um momento muito especial para vocês, que vocês saiam daqui com uma perspectiva muito diferente sobre empreendedorismo. Vamos lá. Muito obrigado. Tudo bem com vocês? Olha, sabe por que isso é importante? Porque a primeira venda que a gente tem que fazer na vida é a nossa venda, é se vender para as outras pessoas. Cumprimentar bem as pessoas, se relacionar bem, se comunicar bem, é importante porque eu estou me vendendo para alguém. E o tempo todo, nós sempre estamos vendendo algo para alguém. Aí alguém me diz aqui, William, eu não quero ser vendedor não, eu quero ser médico. Aí você vai lá e faz medicina e começa a atender um paciente ou outro. Você tá ou não vendendo o teu serviço? Tá vendendo o seu serviço. Então não ache que se você virar advogado, médico, dentista, qualquer profissão, você não vai precisar ser um grande vendedor, porque aí é que você vai precisar. Você pode ter certeza que os médicos, advogados, odontologistas e por aí vai, os mais bem-sucedidos,
são os que melhor vendem. Então eu quero que vocês reflitam muito sobre isso. Se em algum momento da vida de vocês tiverem alguma trava sobre vender, eu não sei vender, eu não gosto de vender, eu quero desmistificar isso um pouco com vocês hoje. Fechado? Eu comecei a empreender com 6 anos de idade e hoje eu tenho 32. Eu vou tentar focar um pouco onde eu estava mais ou menos na idade de vocês, para a gente poder conseguir se entender aqui. Fechado? Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre ideias de negócio. Como transformar ideias em negócios. Você já teve uma ideia e pensou, será que isso poderia virar um negócio? Aqui está a estruturação de como inicia-se um negócio e aqui a gente vai dialogar um pouco sobre isso. Todo grande negócio começa por um grande problema. Por que grandes negócios, que aos olhos de muita gente, acabam não tendo prosperidade? Porque as pessoas focaram demais na solução. Então as pessoas se apaixonaram tanto pela solução que elas tinham, por aquela solução que elas criaram, que aquele negócio morreu, porque aquela solução era extraordinária, mas não resolvia grandes problemas. Os negócios que prosperaram ao longo da humanidade, eles sempre foram focados em resolver um grande problema. Primeiro vocês vão focar num grande problema, depois vocês vão descobrir como aquele problema pode ser resolvido, e aí está a solução, isso vai ser o seu negócio, e depois tem algo muito importante, que é o público que você quer atingir com essa solução. Então, tem um grande problema, e eu encontrei qual é a solução para aquele problema. Aí eu preciso descobrir agora duas coisas. Que público é esse? Não sei se vocês sabem, mas nós somos categorizados por faixa etária econômica. Nós temos ali o público A e B, que são pessoas de poder aquisitivo mais alto. Nós temos as pessoas de classe C, D, E, que são pessoas de classe financeira, econômica mais baixa. São as pessoas ali, principalmente público D e E, são pessoas de baixa renda. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é o seguinte: essa minha solução resolve um problema da classe A e B ou da classe C, D, E? Ponto. Por que é importante descobrir isso? Digamos que você descobriu um grande problema e você criou uma grande solução, mas essa sua grande solução é muito cara. E esse problema era do público CDE, um público de baixa renda. Você criou uma solução e essa solução é cara. Esse público vai poder pagar por isso? Aí o seu negócio morre, ele não tem viabilidade. Porque as pessoas, o público que tem característica de comprar aquele produto seu, ele não pode pagar por isso. Aí morre o negócio. Era uma solução extraordinária, inovadora.
Será que isso poderia virar um negócio? Eu aprendi a empreender por causa de necessidade. Os mais bem-sucedidos são os que melhor vendem. Eu espero que hoje, à tarde, seja um momento muito especial para vocês, que vocês saiam daqui com uma perspectiva muito diferente sobre empreendedorismo. Vamos lá. Muito obrigado. Tudo bem com vocês? Olha, sabe por que isso é importante? Porque a primeira venda que a gente tem que fazer na vida é a nossa venda, é se vender para as outras pessoas. Cumprimentar bem as pessoas, se relacionar bem, se comunicar bem, é importante porque eu estou me vendendo para alguém. E o tempo todo, nós sempre estamos vendendo algo para alguém. Aí alguém me diz aqui, William, eu não quero ser vendedor não, eu quero ser médico. Aí você vai lá e faz medicina e começa a atender um paciente ou outro. Você tá ou não vendendo o teu serviço? Tá vendendo o seu serviço. Então não ache que se você virar advogado, médico, dentista, qualquer profissão, você não vai precisar ser um grande vendedor, porque aí é que você vai precisar. Você pode ter certeza que os médicos, advogados, odontologistas e por aí vai, os mais bem-sucedidos são os que melhor vendem. Então eu quero que vocês reflitam muito sobre isso. Se em algum momento da vida de vocês tiverem alguma trava sobre venda, eu não sei vender, eu não gosto de vender, eu quero desmistificar isso um pouco com vocês hoje. Fechado? Eu comecei a empreender com 6 anos de idade e hoje eu tenho 32. Eu vou tentar focar um pouco onde eu estava mais ou menos na idade de vocês, pra gente poder conseguir se entender aqui. Fechado? Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre ideias de negócios. Como transformar ideias em negócios. Você já teve uma ideia e pensou, será que isso poderia virar um negócio? Aqui está a estruturação de como inicia-se um negócio e aqui a gente vai dialogar um pouco sobre isso. Todo grande negócio começa por um grande problema. Por que grandes negócios, que aos olhos de muita gente, acabam não tendo prosperidade? Porque as pessoas focaram demais na solução. Então as pessoas se apaixonaram tanto pela solução que elas tinham, por aquela solução que elas criaram, que aquele negócio morreu, porque aquela solução era extraordinária, mas não resolvia grandes problemas. Os negócios que prosperaram ao longo da humanidade, eles sempre foram focados em resolver um grande problema. Primeiro vocês vão focar num grande problema, depois vocês vão descobrir como aquele problema pode ser resolvido, e aí está a solução, isso vai ser o seu negócio, e depois tem algo muito importante, que é o público que você quer atingir com essa solução. Então, tem um grande problema, e eu encontrei qual é a solução para aquele problema. Aí eu preciso descobrir agora duas coisas. Que público é esse? Não sei se vocês sabem, mas nós somos categorizados por faixa etária econômica. Nós temos ali o público A e B, que são pessoas de poder aquisitivo mais alto. Nós temos as pessoas de classe C, D, E, que são pessoas de classe financeira, econômica mais baixa. São as pessoas ali, principalmente público D e E, são pessoas de baixa renda. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é o seguinte: essa minha solução resolve um problema da classe A e B ou da classe C, D, E? Ponto. Por que é importante descobrir isso? Digamos que você descobriu um grande problema e você criou uma grande solução, mas essa sua grande solução é muito cara. E esse problema era do público CDE, um público de baixa renda. Você criou uma solução e essa solução é cara. Esse público vai poder pagar por isso?
aí o seu negócio morre, ele não tem viabilidade. Porque as pessoas, o público que tem característica de comprar aquele produto seu, ele não pode pagar por isso. Aí morre o negócio. Era uma solução extraordinária, inovadora, surreal, mas eu não consigo levar esse negócio pra frente, porque as pessoas que poderiam consumir isso não podem pagar. Vocês compreenderam isso, gente, até aqui? Um outro ponto que eu preciso observar é o seguinte: eu descobri o problema, eu consegui desenvolver uma solução, e o público consegue pagar por essa solução, mas o público do problema que eu resolvi é pequeno. Então diminui a tua possibilidade de venda. Tu tem um público interessado menor, de qualquer forma você nunca vai conseguir vender para 100% de quem precisa. Então se o público é menor, a fatia que fica com você é menor ainda. Esse negócio também pode não ser viável, porque você desenvolveu um produto muito nichado, a ponto de não ser viável a manutenção do negócio, porque tem pouca gente comprando. Mesmo essas pessoas podendo comprar, eu tenho um público pequeno. Então na hora que eu vou abrir um negócio, na hora que eu vou iniciar um negócio, se eu fizesse esse exercício, dificilmente os negócios iam dar errado. Por que dá errado? Porque você se apaixona sempre pela solução. Vou dar um exemplo aqui. Eu resolvi vender, sei lá, arrumadinho. É uma ideia legal? E se não tiver um público naquela região que gosta de comer arrumadinho, vai adiantar? Então a solução é interessante, mas eu não tenho pessoas interessadas naquele local por aquilo. E esse negócio pode não ser viável por esse motivo. Então se todos nós fizéssemos sempre esse exercício do problema, solução, público, normalmente nós teríamos sucesso. Mas nos apaixonamos pela solução a ponto de só enxergar ela e não observar o resto. E aí o que acontece? O negócio morre. Então observem isso. Agora eu quero compartilhar com vocês. Aqui foram ideias simples que se transformaram em grandes negócios. A Netflix, aluguel de DVD sem multa por atraso. Alguém aqui, em algum momento, já deve ter, eu acho que os professores, né? Acho que não passaram por vocês, não. Se atrasar, pagava multa, né? Aqui não paga. Resolveu uma dor específica do cliente. O Instagram, compartilhar fotos bonitas com filtros. Olha só. Ainda te ajuda o que isso daqui? Tu tá com a memória cheia do celular, tu diz, eu posso excluir essa foto, esse vídeo, porque eu postei no Instagram. Quando eu quiser ver de novo, tá onde? Além disso daqui, ainda tá servindo de armazenagem para ter os materiais, não é isso? A Nubank, cartão de crédito sem anuidade e 100% digital. Hoje pode ser comum ter cartão de crédito sem anuidade. Quando a Nubank nasceu, não era. Praticamente todos os cartões de crédito se pagavam anuidade. E ela veio com essa lacuna. Olha só, você tá ali ganhando pouco, ainda tem que pagar anuidade por mês. Tá atrasando a fatura, ainda vai pagar anuidade? Nubank resolveu. E o iFood, o que foi que ele fez? Pedir comida de qualquer lugar, de qualquer restaurante, pelo celular, sem sair de casa. Olha a facilidade. Nenhuma dessas ideias parecia óbvia no início, mas todas resolviam um problema real. Então qual era o foco deles? O problema. Eu tava aqui, em casa, com fome, e eu não tinha muita opção. O iFood pegou todos os restaurantes de uma cidade, colocou na mesma plataforma e com poucos cliques eu posso escolher comida de Teresina inteira lá do sofá da minha casa. Isso é praticidade ou não? Resolve um problema ou não isso? Resolve um problema. Eu quero compartilhar um pouco sobre coisas que eu criei nessa jornada. Eu comecei a empreender com 6 anos de idade. Naquela época eu morava no interior, no fogão a lenha, que tinha uma boca que botava a lenha. A minha avó tinha muita dificuldade, a minha mãe, de tirar o burrai de dentro daquela boca ali. O que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer pá para pegar lixo com 6 anos de idade de material reciclável, de alumínio, de zinco, de lata, e eu vendia para aquelas mulheres da minha comunidade inteira. Mas sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a comunidade não era muito grande, então logo eu tinha vendido para todo mundo, era R$2,50, isso em 2002, eu tinha 6 anos de idade. Eu tinha vendido para todo mundo, aí meu negócio acabou, porque eu não tinha mais cliente. Entenderam o tamanho, a história do público pequeno? Esse meu negócio não foi para frente por causa disso. Inclusive, olha, eu tenho uma marca aqui, uma cicatriz aqui, que foi um facão, fazendo o cabo dessas pás com 6 anos de idade. Tá aqui ainda a marca dele. Então, por que esse negócio não deu certo? Porque o público era pequeno. Logo, quem poderia ser meu cliente acabou o negócio. E aí, eu vou falar de oportunidades também para vocês. Porque, às vezes, não é sobre criar um negócio novo, mas é sobre melhorar um negócio que já existe. Até porque dificilmente você vai ter a capacidade de desenvolver algo que alguém já não fez. Então, pensando por essa perspectiva, é mais fácil eu pegar o que já existe hoje e melhorar do que tentar inventar roda. Não vão criar um Instagram todo dia, não vão criar Nubank todo dia. Não vai acontecer isso. Então, pensando nisso, é muito importante que vocês que pensam em empreender, olhem para os negócios que já existem e vejam como é que esse negócio poderia ser melhor. Como é que eu poderia mudar a realidade das pessoas através de uma melhoria X ou Y nesse negócio. E vou falar da minha realidade quando eu cheguei aqui em Teresina, entre 18 e 19 anos, na idade de alguns de vocês aqui. Eu cheguei aqui em Teresina, vim lá dessa minha cidade para cá para estudar. E quando eu cheguei aqui, eu tinha que trabalhar. E eu fui trabalhar em uma loja de tecido aqui. Quando eu cheguei nessa loja, ela estava quase quebrando. Só que tinha uma coisa lá que eu
olhava o dia todo. Eu tinha uma máquina encostada numa lateral de uma parede. E de vez em quando, o meu patrão, ele costurava alguma coisa naquela máquina. E eu pedi ele, ali com 18, 19 anos, eu pedi ele para aprender a costurar. E ele me ensinou a costurar naquela máquina. E aquele negócio estava muito mal. E eu sempre tive algo comigo. Eu sempre quis que os lugares que eu passei, eles ficassem melhor depois que eu tivesse partado lá. Eu sempre carreguei isso comigo. Eu tava ali para me sustentar enquanto eu tava fazendo a minha faculdade. Eu sabia que eu não ia morrer naquele lugar, mas eu queria que ele ficasse muito melhor do que ele estava naquele momento. E ali, aprendendo a costurar, eu vi que a gente poderia mudar a perspectiva daquele local. Como? As pessoas chegavam ali para comprar um tecido para fazer uma coxa de cama. E depois que elas compravam o tecido, elas tinham que ir até a casa de uma costureira para fazer essa coxa de cama. Compravam o tecido para fazer uma cortina, uma toalha de mesa, qualquer coisa do tipo, e elas sempre tinham que ir até a casa de uma costureira para finalizar a peça. A partir do momento que eu aprendi a costurar, as pessoas compravam o tecido ali e elas passaram a levar a peça pronta. Só que elas não levavam a peça pronta pelo mesmo preço que era o tecido. Elas levavam a peça pronta pagando mais por isso. A partir desse momento, pro mesmo cliente, a gente passou a vender mais. Digamos que esse cliente ia comprar 2 metros de tecido que dava R$25. Agora ele ia gastar pelo menos 35. Ele ia pagar ali pelo menos 10 a 8 reais para fazer toda a bainha daquele tecido. Então a gente começou a aumentar o ticket médio. O que é ticket médio? É o valor médio que no meu negócio eu vendo para cada cliente que eu atendo. Vocês vão calcular isso no negócio de vocês. Mais importante do que a quantidade de clientes que eu atendo é quanto eu estou vendendo para cada um deles. O cliente chegou lá, o meu produto custa R$20. Eu estou vendendo R$20 para cada um desses clientes. Como é que eu faço para, em vez de 20, eu vender 40 para eles? Será que eu posso fazer um compre 3 e pague 2? E ao invés de 1, ele vai me comprar 3? E em vez de vender 20, eu vou vender 40? Pode ser. Ticket médio. Eu vou vender muito mais rápido se eu vender mais para quem eu já estou atendendo. Por que é fácil fazer isso? Porque ele já está interessado no produto que eu tenho. Então, como ele já tem interesse, é mais fácil eu vender mais para ele do que vender só o que ele veio atrás e tentar convencer você a comprar outro. Eu vou ancorar aqui. Então, pronto. O que foi que a gente fez nessa loja? A gente aumentou o ticket médio. Por que a gente aumentou o ticket médio? Porque eu passei a vender mais para quem já tinha vindo comprar. E a gente começou a fazer isso em escala. E aí, para completar, aquela mulher que vinha comprar, ou aquele homem que vinha comprar um tecido para fazer cortina, agora ele pagava a mão de obra da cortina, e quando terminava, eu falava assim, você tem quem instale a sua cortina? Aí ele dizia, não. Eu falei, pois eu instalo, é meio-dia ou sábado, que era na hora do meu almoço ou no sábado de tarde, depois do trabalho. Não é difícil achar mão de obra para isso, principalmente numa cidade grande? É difícil. A pessoa que tinha vindo comprar ali R$50 de tecido, ela tava gastando talvez 140, 150 agora. 3 vezes mais. Por quê? Agora, ela comprou o tecido, pagou pelos acessórios da cortina, pagou pela mão de obra da cortina e pagou pela instalação. O que era o negócio principal? Venda de tecido, não era? Vocês viram tanto de negócio que a gente criou dentro desse negócio? Então, observem isso. E agora, para a gente sair dessa fala, eu vou falar do meu negócio mais relevante. Hoje, eu sou dono da 4ª maior rede de farmácia do Piauí. Quem é de Teresina deve conhecer a América Drogarias aqui. Como foi que nasceu a América Drogarias? Na sala de uma faculdade. No caso de vocês, nem precisa chegar lá. O sócio de vocês pode estar do lado de vocês aqui agora, no ensino médio. Porque os meus sócios de hoje estavam sentados do meu lado numa cadeira na faculdade. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Como é que nasceu esse negócio? E eu preciso voltar aqui, porque esse negócio nasceu de um grande problema. Que problema, William? Meu curso de formação é farmácia, eu sou farmacêutico, e durante a faculdade a gente começou a observar algumas coisas. Nas regiões periféricas de Teresina aqui, que era o local onde eu estava morando, as pessoas tinham acesso muito precário à saúde básica. A gente percebeu que tinha uma grande deficiência das pessoas de baixa renda no que diz respeito ao acesso à saúde básica. E nós, ali como farmacêuticos, nós tínhamos a possibilidade de clinicar as pessoas, e a gente pode fazer muita coisa como farmacêutico, principalmente se nós formos especializados em farmácia clínica. E a partir disso, a gente começou a desenvolver um projeto na faculdade. Um projeto que a gente queria abrir uma drogaria em uma periferia para levar para aquelas pessoas o acesso à saúde que elas não tinham até então. Agora eu pergunto para vocês, acesso à saúde de qualidade é um grande problema ou não que nós temos hoje? Não só em Teresina, no Brasil inteiro, é ou não é? Qual foi a solução que a gente achou? Levar uma farmácia, só com farmacêutico para uma periferia, com consultório farmacêutico, levando para essas pessoas coisas muito básicas que elas não tinham lá naquela época, no final de 2019 ainda. Aplicação de um anticoncepcional. Vocês sabiam que nas periferias muitas mulheres acabam engravidando porque não tem quem aplique um anticoncepcional nela? A gente levou isso pra lá. E era uma venda absurda de anticoncepcional, ainda hoje é, porque o farmacêutico aplica. Além disso, essas pessoas poderiam aferir uma pressão, fazer um teste de glicemia, se pesar, uma coisa básica, balança pra se pesar. Não tinha. A gente clinicava os medicamentos que eu, como farmacêutico, e os meus sócios poderiam prescrever, e a gente começou a mudar a realidade daquela população, daquele local. Mas como foi que a gente fez pra esse negócio nascer? Na faculdade, não sei como é que vocês se imaginam saindo da faculdade. Eu saí liso e meus sócios também. O dinheiro que nós seis juntamos foi R$18 mil.
reais para abrir esse negócio. E não dá para abrir uma drogaria com 18 mil reais. Então o que a gente fez? Dividimos esses 18 mil reais no meio. Pegamos 9 mil, compramos de peça de MDF, esse material aqui. Os outros 9 mil a gente comprou de medicamento. E essas peças de MDF com maquita, chave estrela e cola, Super Bond, a gente fez as prateleiras da nossa primeira loja 6 anos atrás. Não trouxe para esse slide para não ficar muito grande, mas a gente fez isso há 6 anos e meio atrás. E assim a América Drogarias nasceu. Naquela época, há 6 anos e meio atrás, faturando 7 mil reais por mês. O cliente chegava lá e não achava nada lá, porque não tinha. Mas como era numa periferia, na Santa Maria da Codipe, no bairro Jacinto Andrade, a 100 metros do Dilma Rousseff. Não sei se alguém ouviu falar. Há 6 anos e meio atrás, na verdade há 7 anos, porque a gente passou 6 meses só fazendo os móveis. Vocês acreditam nisso? 6 meses só para fazer as prateleiras, porque a gente não tinha prática. Então era desse jeito. E eu tava no mestrado, então o tempo que eu tinha para fazer essas prateleiras era à noite, sábados e os domingos. Mas não era só isso. Como era muito perigoso a Dilma Rousseff, pessoas diziam que a gente ia ser assaltado todo dia ali. E graças a Deus, não fomos até então. Mas o que foi que aconteceu ali? Como a gente cuidava muito bem das pessoas, as pessoas chegavam lá e a gente nem tinha um produto quase, porque a gente só comprou 9 mil de produto. Mas as pessoas esperavam a gente entregar no dia seguinte o produto. E foi assim que a gente foi conseguindo crescer. As pessoas chegavam ali, se consultavam, ou vinham comprar um produto, não achava, dava o preço, deixava encomendado, corria no centro para comprar e no outro dia de manhã a gente entregava para essa pessoa. A América foi crescendo e a gente foi indo para as periferias e a gente foi replicando esse modelo em outras regiões ali. E a gente foi levando isso para outras pessoas. Só para vocês entenderem o tamanho que esse negócio se tornou em 6 anos. Esse ano, 2026, a América vai faturar 35 milhões de reais. Ou agora, em 2026. Esse vai ser o faturamento da América. Mas há 6 anos e meio atrás nem existia e quando ela passou a existir foi com um propósito muito claro. Resolver um grande problema. Nosso propósito sempre foi resolver o problema de quem não tinha acesso à saúde básica. Nosso propósito sempre foi esse. E a gente tem as grandes redes que eu tenho muito orgulho de falar, que são inspirações para nós, como Drogazil, Pague Menos e por aí vai. O foco deles principal tá onde? Público A e B, classe alta. Esse é o público deles. E tá tudo certo. O nosso é esse. Apesar de parecer que a América é um concorrente da Drogazil aqui em Teresina, nós não somos. Nós atendemos público diferente. Dificilmente um cliente meu vai entrar na Drogazil. E dificilmente o cliente da Drogazil vai entrar na América. E existe isso. Você às vezes vai abrir um negócio por não entender o público que você pode atender, achando que é o fulano ou beltrano que vai ser teu concorrente. Às vezes também, você deixa de abrir um negócio com medo do fulano ou beltrano ser o teu concorrente. E eles às vezes não vão ser, por mais que eles façam a mesma coisa do que você. Porque às vezes o público que você atende não é o mesmo que ele está atendendo. E isso muda muito. Então, toda vez que você pensar em abrir um negócio, respire muito fundo, analise com muita calma quem vão ser seus concorrentes. Se de fato quem você acha que vai ser seu concorrente de fato é, você precisa analisar isso com muita calma. E eu posso dizer uma coisa? Eu espero que hoje, esse momento, seja um momento muito especial para vocês, que vocês saiam daqui com uma perspectiva muito diferente sobre empreendedorismo. A seguinte situação para vocês, da realidade que eu saí, as necessidades que eu já passei, era impossível eu ter conquistado o que eu conquistei se não fosse empreendendo. Era impossível. Talvez, se o meu sonho lá atrás fosse ser um juiz, talvez ainda hoje eu estivesse estudando, tentando passar no concurso. Eu desconheço alguma forma de você chegar tão rápido nos sonhos que você tem, a não ser empreendendo. Você pode chegar de outras formas? Pode. Vai demorar mais, talvez. Todo mundo que sonha alto, que vai empreender, vai conseguir realizar? Não. Sabe quem vai conseguir? Quem tem mais resiliência, quem tem mais disciplina. São esses que vão conseguir. Porque o empreendedorismo é uma gangorra. Ontem à noite eu fechei um contrato, eu dormi felicíssimo. Hoje de manhã, o fornecedor me bloqueou. E o material que eu precisava assumir aquele contrato, eu não tenho mais. Aí ontem eu dormi como? Feliz. Hoje eu acordei como? Triste. Aí meio-dia eu arrumo outro fornecedor. Aí eu fico como de novo? Aí na hora que eu fui dormir, eu vi que o dinheiro não deu pra pagar a folha salarial. Eu fiquei como de novo? É gangorra. E aí, quem vence essa gangorra? Quem tem mais resiliência, quem tem mais persistência, quem tem mais fé, quem acredita no que tá fazendo. Eu carrego algo desde quando a gente começou na América. Porque quando a gente fez o projeto lá na faculdade pra construir a maior rede de farmácia da América Latina, é por isso que o nome é América. Mas, desde o início eu carrego algo comigo. Se nós quisermos vencer na vida, nós precisamos acreditar no que nós acreditamos. Porque tem gente que não acredita no que acredita. Como assim, William? Você acredita em algo, mas pelas dificuldades que você pode enxergar pra fazer acontecer o que você acredita, você acaba desacreditando que é possível aquilo acontecer. Então nós precisamos acreditar no que nós acreditamos. Um outro ponto, que eu não sei se vocês sabem disso, o Brasil é um dos países com pior QI que existe. Vocês sabiam disso? Vocês acham que nós somos inteligentes? Nós não somos nada. Olha, nós estamos no ranking 83 dos países com melhor QI. Nós estamos atrás de Chile, Colômbia, desse povo todo. Um dia um cara me disse algo que me marcou muito. Então, guarde no coração de vocês. Num país de QI 83, se você não der certo, você é muito ruim. Me disseram isso um dia. Aí você vai me dizer assim, William, mas se eu ficar falando isso, eu vou ficar carregando muita pressão sobre mim. É pra criar mesmo. Num país de QI 83, nós precisamos carregar pressão sobre nós. Nós temos que dar certo. Só basta ser medíocre no Brasil pra dar certo. Eu tô falando sério, não sou eu não. Tá lá os estudos. Você acha que... Agora me pergunta se é fácil dar certo na China, com o QI que eles têm lá.
É difícil lá. Inclusive, esses dias eu tava ouvindo uma entrevista de um chinês. Ele é muito bem sucedido aqui no Brasil, é um dos maiores importadores ali no Brás, na 25 de março, e perguntaram por que você veio pro Brasil? Ele disse, porque aqui só tem 200 milhões de habitantes. Na China eu tava concorrendo com 1 bilhão, e era 1 bilhão melhor do que eu. Era impossível dar certo lá, aqui é fácil. Primeiro que, se eu comparar Brasil com China, Brasil é 1 para 1, lá era 1 para 5. Então, aqui eu sou 1 de 200 milhões, lá eu era 1 de 1 bilhão. Concorrência muda. Então quero que você saiba disso. O que falta então para dar certo? William, por que eu tô na média e eu não consigo dar certo? Porque falta disciplina, persistência. Falta isso. E é pra tudo. Eu tô falando de empreendedorismo hoje. Se alguém aqui tá querendo passar em medicina, você vai conseguir chegar lá talvez sem muita persistência, sem perder noite de sono, estudando, lutando, fazendo simulado de noite, você vai conseguir sem fazer isso. Se você quer passar nas melhores universidades no curso de Direito, você vai conseguir isso sem muita persistência, muita disciplina, vai conseguir, gente. É pra tudo que isso serve. Mas eu posso te garantir que você não é pior do que ninguém. Se eu conseguir, se o José conseguiu, se o João conseguiu, você também vai conseguir. Mas você precisa talvez ser mais resiliente do que quem tá concorrendo com você. Isso vai mudar o jogo. Então acredite, leve isso no coração de vocês. Vocês estão tendo uma oportunidade aqui que eu nunca tive. Eu aprendi a empreender por causa de necessidade, por causa de passar fome, de querer comprar uma roupa e não tinha dinheiro para comprar. Foi por isso que eu comecei a empreender. Vocês estão começando com instrução. Eu não tô falando da minha palestra hoje. Eu sei que vocês já têm um acompanhamento para chegar até aqui. Nunca tive essa base. Foi na tora mesmo. Mas eu posso falar uma coisa para vocês que para mim é a maior característica de um grande empreendedor. Foi o que a nossa amiga Elisângela falou no início. Eu não conheço um grande empreendedor que não seja um grande vendedor. E ele precisa vender muito bem duas coisas. Ele mesmo e os produtos que ele tem para lhe oferecer. Então, todo grande empreendedor é um grande vendedor. Ele pode ser péssimo no financeiro. É fácil contratar alguém para cuidar do financeiro. Ah, eu sou ruim de gestão de pessoas. É fácil contratar alguém para gestão de pessoas. Mas não se acha grandes vendedores em toda esquina. Acredite nisso. Vendedores disruptivos, que causam impacto no negócio. É difícil. Então, William, e um grande empreendedor pode contratar um grande vendedor? Isso é algo que não substitui. Porque até para você ser um excelente vendedor do meu produto, eu preciso vender bem a minha ideia para você. E se eu não sou capaz de vender um produto, eu não vou ser capaz de vender uma ideia. Então, carreguem isso com vocês. Eu quero continuar empreendendo. Sejam excelentes vendedores. E venda não é sobre alguém ser simpático ou não. É técnica. Venda é técnica. Tem técnica para venda. Por que eu tô falando que é obrigado a ser? Porque isso se desenvolve. Venda é sobre técnica. Agora, se você tem técnica de venda e aliado a isso, você é alguém que se comunica bem, você é alguém que se relaciona bem com as pessoas, isso é a cereja do bolo para você. Você prefere, William, alguém simpático ou alguém com técnica na venda? Eu prefiro alguém com técnica. E se o que tem técnica for simpático? Aí ninguém vence ele. Aí ele é gigante, porque ele tem as duas coisas que um grande vendedor precisa. Vocês entenderam? Porque venda tem um passo a passo. Primeira coisa que eu faço em venda, vou ajudar vocês a venderem mais, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa que eu preciso para vender mais, a recepção, a abordagem do cliente. Eu preciso abordar o cliente de uma forma que eu consiga passar confiança para ele. Vocês se relacionam com quem vocês não confiam? O teu cliente também não vai se relacionar com você a ponto de te comprar algo se ele não confiar em você. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer na hora de uma venda é ganhar a confiança do cliente que está na minha frente. Como eu faço para ganhar confiança? Abordando bem ele, se importando com ele, gerando ali uma comunicação com ele a ponto de isso se transformar numa confiança. Depois que eu faço isso, eu tenho que fazer perguntas para esse cliente. Onde é que muita gente erra? Já chega mostrando o produto. E se aquele cliente não precisar daquele produto? Então, eu posso até vender o produto que eu quero, mas fazendo o cliente entender que ele precisa daquilo. Para eu fazer o cliente entender que ele precisa daquilo, eu primeiro ganhei a confiança dele, que abordei ele bem, fui lá, perguntei como é que ele estava, perguntei o nome dele, façam isso com todo mundo, viu? Pegue na mão do cliente, pergunte como é seu nome, tá tudo bem com o senhor, seja bem-vindo aqui à nossa feira. Desse jeito que você vai fazer. Depois disso, você vai apresentar o seu produto. E você pode até mostrar o seu produto, mas você precisa conhecer o seu produto a ponto de saber quais são as necessidades que ele resolve. Lembra do problema? Os problemas são o quê? As necessidades. Você precisa entender que necessidade o meu produto resolve, para você fazer perguntas para o seu cliente em cima daquelas necessidades que ele tem, que aquele produto resolve. E se você começa a fazer perguntas para esse cliente em cima das necessidades que o seu produto resolve, em algum momento ele vai deixar claro que ele precisa do teu produto. Aí você vai pro terceiro ponto. Sabe qual é o terceiro ponto? Falar como o teu produto resolve aquele problema. E se você for convincente o suficiente, mostrando para aquele cliente como o teu produto resolve o problema dele, eu vou gerar uma consciência positiva nele, ele vai dizer assim, eu quero teu produto. Quer um exemplo? Eu sou farmacêutico. E me diz o nome da sua mãe. Priscila. A Priscila chegou lá na minha farmácia e ela chegou no balcão e disse assim, me dá um Benegripe. Opa, eu poderia só pegar o Benegripe e entregar pra Priscila, né? Um produto de venda liberado, não tem taxa, eu posso só entregar, não posso? Mas se é Benegripe é pra quê? Pra gripe, né? Então vou perguntar o seguinte, Priscila, eu já abordei ela, já perguntei como é que ela tava e tal. Priscila, é pra você mesmo? Aí ela vai me dizer, não, é pra meu esposo. Como é o nome do seu pai?
pro Eduardo. Eu vou perguntar o seguinte: me fala os sintomas que o Eduardo tá apresentando. O Eduardo tem tosse, o Eduardo tem espirro, tem coriza, o Eduardo tá sentindo febre, dor no corpo, o Eduardo tá doendo a garganta. Me fala mais sobre. E ela vai me respondendo. Eu não sei se vocês conhecem a ação do Benegrip, mas o que ele resolve? Ele ajuda no coriza, no espirro e praticamente só. Por quê? Porque ele tem uma dipirona ali de 300 gramas, que é muito fraca a dipirona. Se eu tiver com uma febre forte, não vai resolver. Então, o que eu vou dizer? Olha, Priscila, eu entendi que você veio buscar o Benegrip, mas como você disse que tem tosse, eu indico esse xarope aqui para resolver a tosse dele. Você também disse que tem febre, e a dipirona desse Benegrip é muito baixa, ela não vai resolver a febre do Eduardo, então eu aconselho que você adicione aqui uma dipirona. Eu ainda pergunto o seguinte: o Eduardo tá gripando com frequência? Sim ou não? Aí ela vai me falar. Digamos que ela diga que sim. Vou falar o seguinte: olha, aconselho você levar essa vitamina C com zinco para melhorar a imunidade dele, para ele não continuar gripando com frequência. Então eu fiz o que aqui? Fiz perguntas, depois fui apresentando soluções para essas perguntas diante das necessidades que ela me respondeu. Eu tô usando esse exemplo aqui, mas ele serve para tudo. Então vocês peguem isso daqui, encaixem na realidade do negócio de vocês e vocês vão conseguir vender mais, porque vender é sobre técnica. Vou dar um exemplo. Se eu fosse vendedor de carro, por exemplo, não tem nada a ver com farmácia, chegasse um homem lá ou uma mulher para me comprar um carro, primeira coisa que eu ia perguntar para ele era o seguinte: quantos membros tem na sua família? Digamos que ele diga que tem 6 pessoas na família dele. Me responde uma coisa: um carro convencional de 5 lugares resolve o problema de alguém que tem 6 pessoas na família? Mas o que é que a maioria dos vendedores faz? Seu José, olha, tá na oferta isso aqui, ó. Tava 130 mil e tá saindo hoje por 95. Vamos levar? Tá na oferta, não tá? Mas um filho dele tem que ir no colo do outro. Serve então pra ele? Não. Cliente não compra oferta, cliente compra solução. Quem tiver disposto a entender qual é a necessidade que o cliente tem, vai vender a solução pra ele. E às vezes essa solução tá na oferta, às vezes não tá. Mas o cliente não vai comprar um produto porque tá na oferta ou deixa de estar. Ele vai comprar um produto porque resolve o problema dele. Então, se eu, com as minhas perguntas, as minhas abordagens, for capaz de chegar a esse ponto, de conseguir mostrar pro cliente que ele tem um problema e que eu resolvo, tá massa demais. Eu vou conseguir vender. Então, parece que é difícil, mas não é. Não é tão complicado como parece. Agora, eu preciso sempre entender o problema, a necessidade, como é que resolve ela. E se eu for capaz de resolver, e se esse produto for viável para quem precisa dele, vou conseguir desenvolver uma empresa a um ponto que eu nunca imaginei. E o resto? O resto vem na caminhada, o resto se ajeita. Não se esqueça disso. Agora eu vou falar o último ponto aqui pra gente concluir. Não se esqueça disso, olha só. Tem gente procurar demais com a gestão da empresa. Não se faz gestão sem fazer venda antes. Primeiro é progresso, depois é ordem. Vocês entenderam? Você vai botar ordem onde não tem progresso. Não, vamos organizar aqui a administração e tá. E cadê o dinheiro pra pagar as coisas? Não tem. E aí? Tá querendo ter ordem ou não tem progresso? Não existe isso. Agora não. Estamos faturando 5 mil por mês aqui na minha empresa. Agora vamos organizar, porque agora tem que sobrar dinheiro no caixa. Que agora já tem venda. Entenderam? Então o lema é progresso, depois ordem. Não se cuida do que não tem. Olha, eu vou cuidar de quê? Não existe. Venda. Entenderam, gente? Venda. Sejam excelentes vendedores, que vocês vão ser muito prósperos na vida de vocês. Não estou falando só de financeiro. Porque quando eu falo que eu sou realizado de onde eu estou, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando do homem que eu me tornei, do pai de família que eu me tornei, do esposo que eu me tornei, também do empresário que eu me tornei. E antes de tudo isso, do cristão que eu me tornei. E eu tenho certeza que todas as minhas experiências se relacionando com as pessoas, vendendo, sendo obrigado a vender ali desde 6 anos de idade, mudou muita coisa na minha vida e mudou minha perspectiva inteira. Eu tenho muita facilidade de me relacionar com as pessoas, de dialogar com as pessoas, e a venda me trouxe isso. Se vocês botarem a cara nesse mundo, vai ser transformador pro sucesso de vocês, onde vocês escolherem estar. Se vocês quiserem ser o executivo de uma empresa, vocês não são obrigados a necessariamente empreender porque vocês vão criar uma empresa. Vocês podem virar um CEO, um diretor, um executivo de uma grande empresa e ser um empreendedor dessa empresa. Isso se chama intraempreendedorismo. Ou amanhã vocês podem resolverem criar uma startup. Agora, lembra que eu falei de gente medíocre? Eu vou falar pra vocês esse último ponto. Qualquer medíocre hoje pega um IA de graça, cria um site, um aplicativo para ganhar pelo menos 10 mil reais por mês. E as pessoas não estão fazendo isso porque elas estão usando a IA para fazer outras coisas. E o tempo que elas deveriam estar testando isso de graça, elas estão fazendo, sabe o quê? Rolando na tela do Instagram ou rolando na tela do TikTok. Tô falando pra vocês, é papo de mudar a realidade de onde vocês saíram, de graça. Acreditem nisso. E se eu tivesse no lugar que vocês estão, eu sei que alguns já têm muitas responsabilidades, mesmo da idade que vocês estão hoje. Alguns têm mais facilidade, alguns têm ali uma família mais estruturada, que dá um suporte, tem mais tempo. Eu estaria usando o tempo de uma outra forma, construindo o meu futuro, para tornar ele mais fácil. Então quero que vocês levem pro coração o que a gente discutiu aqui hoje. Foi um grande prazer estar aqui. Ó, eu amo estar em ambientes com pessoas da idade de vocês, porque eu acho que isso é transformador. Pra gente encerrar esse ponto, desde quando eu cheguei aqui em Teresina, que eu comecei a ser voluntário em associações. E
Eu já cuidei desde gente com câncer terminal até criança de orfanato. E por onde foi que eu me apaixonei? Crianças e adolescentes. Porque dificilmente vou conseguir mudar a realidade da Dona Maria com 70 anos de idade. Mas eu vou conseguir mudar, em muitas ocasiões, a realidade da Letícia com 10. A Letícia com 10 anos tem no mínimo mais 70, 80 anos pela frente. E se a gente corrigir a rota com 10 anos, talvez serão 70 anos prósperos e dignos que a Letícia terá. Então é por isso que a minha aposta é em jovens, em crianças e adolescentes. Porque aqui está o futuro. Quando as pessoas dizem que o Brasil não tem jeito, eu digo que tem. E o jeito do Brasil está em vocês. O jeito do Brasil está nessa geração que está vindo. Eu acho que com 32 anos de idade a minha geração está perdida. A minha geração está enfiada em corrupção, em tudo quanto é coisa ruim e errada. Infelizmente, a de vocês não está ainda. E vocês conseguem corrigir os erros dessa geração que está na frente de vocês. E vocês têm essa responsabilidade não para vocês carregarem como peso, porque peso faz mal pra gente. Quando eu falo do nosso QI, por exemplo, eu sou muito crítico com isso, não pode ter um peso, porque peso faz mal. Peso atrapalha a performance. É só pra gente saber o que a gente pode fazer de diferente. O quanto é possível, por mais que eu esteja numa realidade muito difícil, eu viver coisas extraordinárias, mesmo na realidade que eu estou. Então, saibam que vocês têm a responsabilidade de mudar o futuro do Brasil, de mudar o rumo do Brasil, de mudar o rumo da geração que está aqui, dos pais de vocês, dos avós de vocês, dos tios de vocês, a minha geração, e que se vocês forem capazes de fazer isso, vocês vão criar um país extraordinário para os filhos de vocês, para os sobrinhos de vocês, para os netos e por aí em diante. Porque tudo que eu mudo hoje, às vezes não sou eu que vou usufruir disso, mas quem vem atrás. Então, carregue no coração, foi um grande prazer e que um dia a gente se encontre por aí. Fechado? Obrigado. Oi? Obrigado, viu, gente? Compassion is not something you do for other people. That's a great side effect. Compassion is something you do for yourself. It changes the way you function and show up in the world. So, the best-selling author and host, the #1 health and wellness podcast, On Purpose with Jay Shetty. Hey everyone, welcome back to the #1 health podcast in the world. Thanks to each and every one of you that come back every week to listen, learn, and grow. And you know that I love introducing you to thinkers, leaders, people who can inspire you to change your daily habits and make shifts, small shifts that make big differences in your daily lives. Now, today I'm talking to a guest who's already been on the podcast before. He's a favorite here. I know you enjoy listening to him. And some of the videos that we've done together when I've been speaking on his platform and he's been here have gone absolutely viral. So I know you're excited for this one. I'm talking about the one and only Vishen Lakhiani. Now, Vishen created Mindvalley, one of the world's most powerful life transformation platforms that now has a following of 20 million people across 195 countries. And today we're talking about his brand new book called The 6-Phase Meditation Method. And for those of you who want to know how much I love and endorse this book and this human, I have a testimonial right on the back of the book. This book is a practice. It's not just a book that you'll read. It's not just a book that will sit on your shelf. It's a book that you'll actually implement that will shift the way you think about meditation and the way you think. Welcome to the podcast, Vishen Lakhiani. Vishen. Thank you, Jay. Thanks Such for an being honor to here, be man. back here. I love the new podcast setup. I love your new place. This is amazing. Well, I love seeing you grow and grow and grow. Oh, well, it's such an honor because I've had so much fun with you at multiple Mindvalley events, whether we were in Italy, Sardinia, whether we were in LA, where we did so many events together. I mean, I think the community that you've cultivated at Mindvalley is so special. Yeah. And the people there are so special. And whenever I'm there, I feel so much love. I feel so much genuine sincerity to grow. And my community here loves you too On Purpose. And can I appreciate you for one thing? And many people don't know this about you, and maybe you don't know this about you as well. But when I first met you in 2018 in Sardinia, you were speaking at one of my events. I was not on Instagram. I was not on social media at all. I felt I was too old. I didn't know, I felt imposter syndrome. I felt I don't know anything. I felt I'm too old. And you were the person who convinced me to get on Instagram. I didn't know that. You didn't know that. But before then, I used Instagram just to share. I used Instagram as a gratitude wall. I would share pictures of things I was grateful for, never for an audience. And you showed me that it was possible.
My Instagram blew up. It's now like 800,000 people at Vision. And now I use it to curate this community and to talk about my discoveries and personal growth. But you were the person who inspired me to get on. Oh, thank you, man. I had no idea. That's beautiful. I'm happier for the world that you did get on. So my first inspirational Instagram post happened 1 week after we spoke. And you don't even remember this, but we spoke over dinner. Yeah, I remember. I've remembered all our meetings. But I think what you've done with Mindvalley, what you've done with your work has been incredible. Today, I want to dive into parts of this book, but I want to dive into it with your experience because I think everyone can remember or has a distinct memory of their first meditation experience. What was your first meditation experience ever? Do you remember it? Like the first time you were ever introduced to any form of meditation? So the first time it happened to me, I was 14 years old. I was a young kid in Malaysia. And I decided to try a form of meditation that I learned from a book called The Silva Method, a really old 1960s, 1970s book. Back then, I was 14, so must have been like 1990. There was no internet in Malaysia. We had 4 television channels. So really, to pass the time by, all I did was I would browse all of the books on my father's bookshelf. And I discovered this book called The Silva Method. Now, the book captivated me because it spoke about how the mind can heal the body. What was happening to me back then is I was having a really horrible skin problem. My face was covered in acne. I had very little confidence. I considered myself ugly. I had difficulty making friends at school. You know, even if I liked a girl, I had no confidence to even talk to her. And so when I read in this book that the mind can heal the skin, I was game on. I want to figure this out.